Seja muito bem-vindo, você está aqui no canal O Fim dos Tempos, Mateus 24:14, eu sou o evangelista Alexandre e após a vinheta vamos à mensagem. Por favor, deixe seu like, assim o YouTube estará recomendando este canal. Que você seja ricamente abençoado. Graça e paz, irmãos e amigos. Hoje eu quero estar trazendo um paralelo aqui sobre o livro de Daniel, mais especificamente do capítulo 3, que você possa estar lendo este capítulo todo em sua casa, mas eu vou estar trazendo alguns versículos. Quero fazer um comentário com relação de alguns versículos do livro de Apocalipse. Amém? Vamos ao estudo. A estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais, todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 8. Ora, no mesmo instante, se achegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram, e disseram ao rei Nabucodonosor: o rei vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que se ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostrassem e adorassem a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse a adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, nem servem, nem a estátua de ouro que levantaste a adorarão. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, e lhes disse: é propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vós prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom és, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno e fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram: ó rei Nabucodonosor, não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, nos pode livrar. Ele nos livrará do forno, do fogo ardente, da tua mão, ó rei. E se não fique sabendo, ó rei, não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Versículo 20. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e seus vestidos e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o fogo estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou
e se levantou depressa, pois falou e disse aos seus capitães: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disse ao rei: é verdade, rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do fogo ardente, falou, disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai, vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do forno, no meio do fogo. Amém? Na verdade, irmãos, durante esse episódio, Deus não livrou eles da fornalha, não livrou eles da aflição, pelo contrário, eles entraram, né? Foram lançados dentro daquela fornalha, porque eles não se prostraram, né? Diante daquele ídolo, não se prostraram diante daquilo, né? Porque nós devemos adorar a Deus como o único Deus e verdadeiro, né? E a palavra vai dizer que aqueles homens, eles não temeram as suas próprias vidas, né? Eles tinham convicção de quem eles serviam, né? Serviam ao Deus verdadeiro, né? E aqueles homens foram lançados, né? Dentro daquela fornalha. E você vai entender que eram apenas 3 pessoas que não se dobraram diante de um incontável número de pessoas, né? Você vai ver que estava toda a província reunida, todos os governadores, prefeitos, né? Políticos, pessoas importantes ali, todo o reino estava ali para comemorar a inauguração daquela estátua, né? E você vai ver que todos eles se dobraram, menos 3 pessoas, né? Então toda aquela província, aquelas cidades ali reunidas, elas se dobraram aquela estátua, né? Mas aqueles 3 homens se mantiveram em pé, né? E quando o rei chamou eles disseram que não iam se dobrar, não. Que eles acreditavam no Deus que eles estavam servindo, né? Que Deus era capaz de livrar eles daquela situação, né? Então nós vemos como é importante, né, confiar em Deus, mesmo que a gente passe pelo calor da aflição, passe pela dificuldade, né? Nós temos que entender que Deus que vai, talvez Deus não te livre, mas Deus vai entrar com você nessa situação para te ajudar. E no final nós sabemos, né, que vamos obter uma vitória, né? Então, assim como Daniel não foi poupado de ser lançado na cova dos leões, pelo contrário, Deus enviou um anjo ali e o anjo fechou a boca dos leões, né? Nem sempre Deus vai te livrar de um problema, mas Ele vai estar junto com você, né? Para te dar um livramento e para te dar, né, a sua vitória, né? Quero estar trazendo esse paralelo porque essa estátua, né, estátua que Nabucodonosor levantou, vamos dizer assim, que durante o governo do anticristo, né, a imagem da besta, né, ela vai fazer com que aquelas pessoas que não adorem a besta, né, também sejam mortas, né? Vamos estar lendo aqui Apocalipse 13 aqui. Apocalipse 13, versículo 16. E faz que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então quer dizer que durante aquele período vai ser uma imposição, né? Será uma imposição. As pessoas serão obrigadas, né? Serão obrigadas, mas aqueles que conhecem a profecia, né? Que conhecem a palavra de Deus, elas vão ser as primeiras que vão se levantar para não entrar nesse sistema, né? Por quê? A marca é condenação, né? É uma condenação. Aquele que aderir à marca, né? Estará realmente abrindo mão da sua salvação em Jesus Cristo. Por quê?
o inimigo estará usando a tecnologia, né? Infelizmente, muitas pessoas, né, que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem as profecias, elas vão aderir como se fosse algo muito bom, né? Você não precisa usar cartão de crédito, não precisa usar o dinheiro. Aí vem aquele marketing, né? Ah, você não vai correr risco de ser roubado, você não tem dinheiro, você não vai precisar usar o dinheiro, não vai precisar o cartão de crédito, basta você passar a sua mão no leitor, né? Ou a sua biometria, né, do rosto, que já está tudo ok, você consegue fazer qualquer transação, né? Então, é algo que infelizmente vai atrair um grande número de pessoas pela facilidade. Mas a palavra de Deus alerta, né? Alerta para que não seja feito isso, né? E no capítulo 14 aqui, versículo 14, capítulo 14, versículo 9, vai dizer assim: E seguia o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem. E aquele que recebe o seu sinal, né, do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo, né? Versículo 13. E ouvi uma voz no céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam, né? Ou seja, aqueles cristãos que estiverem vivendo durante a grande tribulação, né? Eles serão perseguidos, irmãos. Por quê? Porque assim como aconteceu lá na Babilônia, aqueles homens se levantaram e acusaram aqueles 3 judeus ali e falaram: ó rei, tem 3 pessoas aqui que não se dobram de maneira alguma, né? Tocou aqui, houve o toque da música aqui para as pessoas se prostrarem e adorarem a sua estátua, mas eles não se dobraram não, rei. Então assim também será no final dos tempos, irmãos. Hoje ainda nós temos uma liberdade, mas naquele período em que a besta estiver governando, vão se levantar muitas pessoas, né, para apontar os dedos sobre aqueles que não querem, né, aqueles que não querem aderir a esse sistema, né. Então haverá uma falsa paz, uma falsa bandeira de paz, dizendo que a paz não tem, né, que aquelas pessoas que se opõem a esse sistema, elas querem, são contra essa prosperidade desse novo governo, são contra a paz, são contra esse governo novo que vai se levantar no futuro, né? Então, muitas pessoas, até aqueles que são conhecidos seus, eles vão se levantar. Por quê? Porque eles não são convertidos ainda. Então, eles vão se levantar para acusar, fazer acusação. Olha, esse fulano, ciclano não quer participar, não quer. Eles estão fazendo tumulto aqui, ó. Então, quer dizer, a igreja vai proclamar o evangelho do último momento, o evangelho da última hora. A igreja vai estar gritando, clamando, né, para que aquelas pessoas que não conhecem a palavra não venham aderir, né? Mas nós sabemos que haverá uma grande perseguição, né? Muitos serão perseguidos, muitos serão perseguidos por esse sistema, né? Quero estar abrindo aqui, né, também falando um pouco aqui de Apocalipse 20, né? 20, versículo 4, vai dizer assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Né, irmão? Então, tá falando aqui, né? Que João viu esta visão, né? Daqueles que foram mortos, perseguidos, degolados pelo testemunho que deram de Jesus, ou seja, aquelas pessoas que não se renderam durante aquele grande período lá de aflição, eles não se renderam. Eles conheciam a promessa, conheciam a palavra, sabiam em quem eles criam, e mesmo assim eles não abriram mão, né, de perder as suas vidas, porque aquele que perde a vida por Cristo receberá a vida eterna, né? Então, irmãos, não é somente aceitar, eu aceito Jesus, mas não tenho mudança de vida nenhuma. Aqui existe o quê? A ação do Espírito Santo que vai nos ajudar na hora da aflição, na hora da grande provação. Quem vai dar força, quem vai ajudar, quem vai nos capacitar é o Espírito Santo. Assim como foi durante o primeiro período da igreja, a partir de Atos dos Apóstolos, que os discípulos começaram a pregar e começaram a ser perseguidos em todos os lugares, né, nós vamos ver que houve uma grande perseguição da igreja no seu início. Muitos foram mortos, né, mas não negaram a palavra, né? Eles não negaram a palavra, não negaram a Jesus Cristo, continuaram pregando a palavra de Deus até terminarem o seu testemunho, né? Até terminarem o seu testemunho. Então, assim como aconteceu no passado, irmãos, Deus não poupou a vida dos discípulos, pelo contrário, o Senhor estava com eles até que eles pudessem dar testemunho da verdade, mas esses receberam a vida eterna. Por quê? Porque eles não abriram mão de Jesus Cristo, continuaram pregando a palavra, mesmo sendo perseguidos, eles fizeram a vontade de Deus. Então, eu acredito assim, a igreja vai entrar na tribulação, deve passar pela grande tribulação. Agora, eu não posso dizer se no meio da grande tribulação ou no final da grande tribulação a igreja será arrebatada. O certo é, ela será arrebatada, né? Nós sabemos que será na última trombeta, né? Última trombeta, a igreja, na última trombeta, ela será arrebatada. Então nós temos que termos uma convicção de fé, né? Fé em Jesus Cristo, porque somente naquele dia, aqueles que aqui estiverem vivos vão contar com a ajuda do Espírito Santo, né? Somente o Espírito Santo que vai dar a condição, né, daqueles ali, para que eles venham suportar, né? Quero estar trazendo também aqui Apocalipse 7, versículo 13, vai dizer assim: E um dos anciões me falou, dizendo: Estes que estão vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Versículo 14, e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu tempo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele lhes servirá de guia para a fonte das águas da vida, e Deus limpará seus olhos de toda lágrima. Ou seja, irmão, mais uma vez, né, mostrando aqui no Apocalipse capítulo 7, versículo 14, né, João faz uma pergunta, né? E ele fala assim: Senhor, quem são estes? Aí ele responde: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram os seus vestidos e branquearam no sangue do Cordeiro. Então a pergunta que fica, irmãos: quem são esses, se não é a igreja? Porque se a igreja já tivesse sido arrebatada, então aquelas pessoas que ficaram e não têm a palavra, como elas seriam salvas, né? Então eu acredito que durante esse período a igreja estará fazendo a pregação do evangelho da última hora,
E aquelas pessoas que tinham dúvidas sobre Cristo, elas terão a oportunidade de aceitarem Cristo durante aquele período. Aceitou Jesus, morreu, está salvo. Um exemplo, a pessoa está na fila da condenação, e um cristão e uma pessoa que não é cristão. Aqueles cristãos que estiverem no corredor ali para receber ali a sentença da morte via guilhotina, né? Porque a guilhotina vai voltar, assim como foi no período da Inquisição, ela voltará, porque como uma pessoa é degolada se não for através da guilhotina? Então esse período negro, esse período mais difícil da história que ainda vai acontecer, né? Isso ainda vai acontecer no futuro, nós não sabemos quando, mas assim que o terceiro templo for levantado, há indício de que ali vai começar os 7 últimos anos, né? Então, durante o primeiro período da grande tribulação, que são 3 anos e meio, ainda haverá ali um estado de falsa paz, né? Bandeira branca, e os povos vão adorar, né? Vão adorar o anticristo, a imagem da besta, né? Mas aqueles que conhecem e guardam a profecia dessa palavra, eles não vão aceitar essa imposição deste governo, eles não vão aceitar, eles vão resistir, né? Resistir na fé, então eles não vão aceitar. Mas durante quando na metade desse tempo, a aliança será quebrada. Aí os últimos 3 anos e meio será uma grande perseguição. Perseguição sobre quem? Sobre aqueles que guardam a palavra de Deus. Sobre aqueles que guardam a palavra de Deus, que confiam em Jesus Cristo e conhecem a profecia, né? Que não pode colocar aquela marca na mão e na testa. Então essas pessoas serão caçadas, né? Imagine, hoje nós vivemos num tempo em que a pregação do evangelho em alguns países, né, é proibida, né? E quando uma pessoa que é cristão genuíno é descoberto, né, em algumas situações essas pessoas perdem a vida. Por quê? Porque os vizinhos, aquelas pessoas que não comungam daquela fé, denunciam, né? Denunciam as autoridades daquele país. Em algumas situações aquelas pessoas ficam presas, mas em outras situações aquelas pessoas perdem a vida porque não comungam da mesma fé daquele governo, daquela região ali. Então, quer dizer, imagine na época, né, da grande tribulação, né, em que grande parte da população mundial estará adorando, né, o anticristo e a imagem da besta. Assim como aconteceu lá em Daniel, eram apenas 3 pessoas que não se dobraram diante de centenas e milhares de pessoas que se prostraram diante daquela estátua lá, né? Então, quer dizer, podemos imaginar que durante esse período da grande tribulação, né, uma grande quantidade de pessoas que não comungam da mesma fé em Jesus Cristo vão se levantar para acusar aqueles que guardam a palavra e confiam em Jesus Cristo a ponto de entregarem as suas vidas e não se render a esse sistema. Então, a nossa esperança de fé está em Jesus, mesmo que naquele grande dia lá tenha-se que perder a vida, mas aquele que perder a vida por amor a Cristo, esse receberá a vida eterna, né? Pois essa é a promessa que ele nos fez, né? Se eu não me engano aqui em 1 João 2,25, né? A vida eterna é a promessa que ele nos fez, né? Então precisamos ter essa convicção de fé, né? Se a igreja, se nós que estamos aqui hoje estivemos naqueles dias participando daquele momento, temos que ter essa convicção que aquele que confia em Jesus Cristo, ainda que perca essa vida aqui, vai receber a vida eterna. Isso é o mais importante, né? É a convicção de fé. E por isso que nós temos que ter essa comunhão, né? Precisamos depender da ação de Deus,
continuar lendo a Bíblia, ter comunhão com o Espírito Santo, comunhão com o Pai e com o Filho, né? Para que, se naquele dia estivermos aqui, tenhamos a convicção de que seremos ajudados pelo Senhor, né? Nem todos vão ser martirizados, porque haverá o arrebatamento, né? Então o Senhor virá e a sua palavra vai ser cumprida, né? Haverá o arrebatamento da igreja naquele período, mas muitos serão martirizados, né? Muitos serão martirizados. Por isso que nós temos que pregar essa palavra em tempo e fora de tempo, né? Porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta fama, sucesso, dinheiro, né? Bens materiais, né? Se tudo isso aí é em vão, né? Tudo isso aí vai perecer, né? Então tudo aquilo que um dia foi criado, tudo aquilo que existe, um dia chegará no seu fim. Tudo tem um tempo determinado por Deus, né? Debaixo desse céu. Tudo que um dia começou, um dia há de terminar, né? E a promessa de Deus nos últimos capítulos ali do livro de Apocalipse é que Ele fará tudo novo, nova terra, novos céus, né? Seremos transformados, teremos um corpo glorificado, né? Para que possamos viver neste novo reino que vai se iniciar após o cumprimento de todas as profecias. Então que você possa buscar intensamente, buscar a Cristo, porque somente Ele pode nos salvar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ninguém pôde fazer a obra que Cristo fez, porque Ele foi o único que veio enviado pelo Pai. Ele é o mediador da nova aliança. Através dele, nós temos acesso a Deus. Somente Ele pode nos justificar dos nossos pecados. Devemos nos arrepender dos nossos pecados, pois o pecado traz condenação. O pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Mas aquele que recebe Jesus Cristo, ele paga a nossa dívida, paga a dívida do pecado. Ele pode nos redimir de todo pecado, de toda condenação. Não importa a situação em que você se encontra, não importa a situação que você está vivendo. Se você se render a Jesus Cristo hoje, agora, Ele pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida. Assim como aquele ladrão que estava na cruz e reconheceu Jesus dizendo que este é inocente e nada fez para estar ali, então a sua atitude fez com que Jesus Cristo olhasse para ele e dissesse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem não teve outras oportunidades, aquela foi a única oportunidade que ele teve e ele abraçou, né? Hoje a palavra tem sido pregada em todo lugar, em todo mundo, né? E naquele grande dia que haverá um julgamento, ninguém vai poder dizer que não ouviu essa mensagem, ninguém vai poder dizer que pelo menos não ouviu falar de Jesus, né? Naquele dia não haverá desculpas, não haverá nenhum tipo de desculpa. Naquele dia, aqueles que estiverem sobre condenação, né? Não adianta desculpa alguma, pois naquele dia Deus vai falar: erraste porque não conheceste a minha palavra, né? Então hoje nós temos a opção de conhecer a mensagem e a opção de confiar em Jesus Cristo, pois só Ele pode nos conceder a vida eterna, né? Que você possa refletir, que você possa buscar, pois os tempos estão se abreviando, né? O fim dos tempos estão se abreviando. Então, aquilo que no passado era normal, hoje já não é mais, né? E o governo do anticristo está se formando, né? Que você possa meditar nessa palavra, buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? A palavra vai dizer que ao homem está destinado a viver uma única vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, a partir do momento que morremos aqui, entraremos num julgamento com Deus. Aí será
questão individual. Cada um de nós vamos prestar conta diante de Deus de uma maneira individualizada. Ninguém vai estar do teu lado. Agora, a não ser aqueles que são cristãos, que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, Jesus será o advogado, né? Estará ali te defendendo, porque você confiou em Jesus Cristo. Mas aqueles que não confiam em Jesus Cristo e não entregaram as suas vidas, esses aí sofrerão, né, o dano da segunda morte. Você pode estar lendo ali em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, vai estar escrito ali que o nome que não foi escrito, que o nome que não está escrito no livro da vida, esse tal será lançado, né? Lançado no lago de fogo. Que possamos ter essa esperança, que o nosso nome esteja no livro da vida. Que você possa buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Que se você gostou desse conteúdo, compartilhe com mais pessoas, com mais amigos, pois o tempo ele está se findando. Amém? Fique com Deus, Deus te abençoe.